você abre essa peça e percebe que ela está cheia d'água. E ela está toda esbranquiçada de álcool. Então assim, como vocês trabalham com engenharia é mais fácil, não? É um sensor ultrassônico recebendo um monte de porcaria sendo danificado. Então, de repente essa máquina aqui, ela não é bem operada. Daqui 3 meses, a enfermeira chama e fala, ela não passa no teste de detector de ar. É curioso, né? Um sensor ultrassônico que ele tem assim uma vida útil, dura 10 anos assim para frente. É muito difícil a gente trocar, desde que ele seja bem operado. Tá? E durante a diálise, às vezes ele passa no teste, e o que acontece? Durante a diálise, ele fica detector de ar, detector de ar, detector de ar. Aí a pessoa vem aqui, espreme o catabolha, roda, vira, sabe? E fala assim, olha, aí tem os espertalhões que vem com álcool e joga no catabolhas. Aí resolve, né? A gente sempre fala para o pessoal, resolve porque o álcool é um condutor elétrico, ele liga o sinal do emissor receptor, ele faz o jump. Então quer dizer, aonde é que está a tua proteção contra a embolia gasosa? Sim. Tá joia? Então assim, esse camarada é difícil trabalhar com ele, dependendo da operação. Por quê? Você pode ter problemas constantes se a operação foi inadequada e para a diálise. Tá joia? Alguma consideração aí dos meus colegas até agora desses testes? Nada a adicionar? Está falando muito bem, né? Então vamos seguir. Precisamos adicionar nada. Esses caras conhecem mais do que eu, velho. Não se engane não. Bom, próximo teste. Teste de temperatura. Tá? Nós calibramos a máquina com a referência de 37 graus. Normalmente ela trabalha com 36,5. Então assim, precisa ter o aquecimento do dialisato limpo. O dialisato limpo que eu vou falar é esse dialisato que sai aqui do ácido do concentrado, vermelho e azul. Seja aquecido a 36 graus e meio e vá para o capilar para fazer a troca. Então assim, o que é a hemodiálise? É a troca por convecção e osmose entre sangue e dialisato limpo. Então você manda o sangue em um sentido no capilar e manda o dialisato limpo em outro sentido. E aqui eles vão fazendo a troca. Porque o capilar ele tem uma malha e nessa malha as moléculas de sangue elas não ultrapassam somente as moléculas de toxinas, porque elas são moléculas bem pequenas. E aí existe essa convecção. Então esse é o princípio básico da diálise. E essa é a ferramenta para que tudo aconteça dentro do capilar. Quer dizer, tudo isso aqui que a gente vê é tudo para garantir simplesmente que passa o fluxo para cá e o fluxo para lá. Só. Tudo isso para isso. Tudo isso para isso. Tá. Tudo isso para isso. Então quer dizer, a gente precisa de uma máquina de 1,5 metro. Eles até me perguntaram antes se de repente tem um curso técnico. Eu falei para eles, olha, o curso técnico na Fresenius lá, a gente demora uma média de 45 dias para o cara sair ruim. E ainda ter que ligar e falar, olha, como é que eu conserto essa máquina? Então quer dizer, é uma complexidade mecânica muito grande. Agora, para vocês em engenharia é essencial isso aqui, conhecer de cada teste, porque a hora que falhar cada teste você vai saber do que ela está falando. Uhum. E daí, de repente, trocar uma ideia com a gente, para até você também perceber, de repente, se você não trabalha com a Fresenius, com o seu prestador de serviço, até onde ele está falando a coisa real para você ou não. Então, essa também é uma preocupação. Então, você pensa bem, se você não tem um teste T1, sua máquina não tem falha de temperatura, quem garante que isso aqui está chegando a 36 graus e meio para realmente fazer a troca? Imagina se você faz a troca lá no filtro com uma temperatura mais baixa. Você perde eficiência na troca. Tá, manda cobertor Então. para a pessoa, ela está achando que está lá no Polo Sul, né? Porque está resfriando o corpo dela. Agora, o pior ainda, se for aquecido.
você começa a ter hemólise, você começa a ter a mortalidade das células de sangue. Então a gente vai vendo a importância disso. Bom, quando de repente que a gente pode ter uma falha, eu acho que todo mundo recebeu bastante ligação, né, nessa troca de tempo nossa aí. Eu acho que eu recebi umas 10 nesse inverno que a gente teve. Por quê? A máquina é 220, só que a fonte dela é bivolt. Eu posso pegar o cabo dela e ligar em qualquer tomada, ela não vai queimar. Só que se você colocar para teste, como é que é feito esse aquecimento? Tem uma barra aquecedora, uma leitura digital, 01, 01, 01, 01, chegou a 37 ela desliga, chegou a 36,5 no caso, né, ela desliga, abaixou ela liga, então ela vai fazendo esse controle digital. Só que aí, essa barra aquecedora, ou ela é 110 ou ela é 220, a gente não tem como fazer uma resistência bivolt. Até hoje no mercado eu desconheço isso. Então, a pessoa pega e coloca no 110. Beleza, quando a água vem quente, já vem numa temperatura, né, porque o verão no Brasil é bem quente, ela já está em torno ali de 36, então mesmo ali ela ligando, a água no Brasil é 25, se não me engano. Aí o que acontece? Aí tem também onde é que está posicionada sua caixa d'água, sua tubulação. Então de repente ela chega numa temperatura que ela consiga, mesmo no 110, alcançar 36,5 e passa no teste. Entendi. O time que está ganhando não se mexe, né? Está funcionando, ninguém vai trocar a máquina de tomada. Até porque não sabe, né? Quem colocou isso não sabe. Muda, inverno. Eu particularmente recebi umas 10 ligações. Olha, minha máquina falha em temperatura. Eu falei, olha a tomada e troca. Mas como que você sabe? Foi porque está frio. A sua água não está aquecendo mais. É interessante quando muda, todo mundo tem essa falha. Então quer dizer, a lógica do negócio, né? Falha de temperatura. Ou está aquecendo muito, ou está aquecendo pouco, ou não está aquecendo. Então de repente pode estar aquecendo muito por falha de calibração, pouco ou pouco, de repente por calibração ou esse problema. De repente uma queima da barra aquecedora também, pode acontecer isso. Agora, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente também pode ter problemas eletrônicos. Não é? A gente está falando aqui até agora só de hidráulica. De repente a placa que faz o processamento não está fazendo nada direito. Aí começa a falhar em tudo, a máquina fica... essa máquina nada presta dentro dela, né? Tudo falha. Não, de repente é a lógica da eletrônica que não está fazendo a coisa corretamente. Quando você fala em falha de temperatura, é quando a máquina está ligada em 110. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente só tem 220 no carro. Pode ser um bonzinho desse jeito, sim. Se fosse assim. Próximo. Vamos lá. Chegamos no ponto dessa máquina aqui, ó, fuga de sangue. Essa máquina está com falha de fuga de sangue. Tá? Então vamos falar sobre o teste de fuga de sangue. Vocês lembram aqui da lógica do detector de ar. Então, tem um catabolhas transparente, que a hora que está escuro libera para diálise, e a hora que está claro, eu estou falando claro quando tem bolhas, não libera para diálise e a pinça aqui trava. Tá? O que é a fuga de sangue? A máquina faz uma leitura, tecnicamente, que é assim. Nessa convecção do capilar, tá? Passou, rompeu alguma coisa e passou sangue. Então, na hora do retorno do dialisato, que o esperado era sair somente com toxinas, saiu sangue. Então, quer dizer, está roubando sangue. A pessoa vai ficar, de repente, sem sangue. Entra aqui pelas mangueiras e chega numa peça similar a essa. Só que o funcionamento dela é o contrário do detector de ar. Por quê? Se está escuro, tem que travar, porque tem sangue. Aqui não, se está escuro, tem que liberar. Tá? Então lá tem que estar sempre claro. Por quê? O dialisato sujo, por mais que a gente fale que é sujo, mas ele tem uma cor clara, tá? Não é amarelado como a urina da gente, que sai muito concentrado, mas são toxinas que saem diluídas aos pouquinhos. Então fica uma corzinha não amarelo, mas também não claro de tudo.
E aí o que acontece? Nós não temos um cata-bolhas lá dentro. Como que a gente vai checar se vai existir esse travamento ou não? O sensor ultrassônico, ele é ligado, no meio dele tem uma ampola de vidro. Então ele fica no meio da ampola de vidro, para que ela possa fazer a leitura. Então o que acontece? A ampola de vidro, ela está, quando a máquina é instalada, transparente, muito transparente. E aí começa a sujar um pouquinho. Então ela vai ganhar a cor dela original. Quando ela chega na cor original, o sensor muitas vezes tem que ser ajustado. Algumas máquinas, por curiosidade, elas não ficam opacas, mas algumas mudam um pouquinho daquele transparente para uma corzinha um pouco mais escura. Então, quer dizer, a gente sempre fala, a máquina roda um pouquinho, muitas vezes você tem que ir lá e ajustar um pouquinho o ganho do sensor. Então a gente faz esse ajuste do sensor para que não ocorra fuga de sangue pela voltagem do sensor. Tá? É um sistema bem simples, mas você vê, olha, eu vou calibrar essa máquina aqui, eu não vou gastar 1 minuto, mas por causa dessa química, dessa coisa que realmente a gente não tem como prever, né? Não tem como eu... Aonde? No centro cirúrgico? Deixa eu ver lá. Liga lá. Não tem como a gente deixar a ampola fazendo trabalho com dialisado sujo para depois pegar ela, colocar aqui para que ela trabalhe. Não, essa máquina é zero. Você calibra via software isso aí ou tem que calibrar? Não, eu calibro via a corrente mesmo, voltagem. Esse sensor ele faz uma voltagem de 5 volts, que é a capacidade, né, que ele tem para fazer a emissão e recepção de sinal. Tá? O que acontece muitas vezes com alguns clientes? Muitas vezes a diálise ela pode ser, eu não posso dizer que ela seja bem feita, mas o que acontece? Existe uma retirada de toxinas muito grande do capilar e faz com que exista um engorduramento muito grande do canal do dialisado sujo, ok? E que vá deixando essa ampola um pouco mais escura do que realmente ela precisa ser. E aí de repente o sensor começa a não captar sinais, esse sinal de 5 volts. Então a gente costuma, para alguns clientes, caso exista o problema, de passar uma lavagem com hipoclorito a 3%. Porque nós temos um desinfetante, que é até o Pulistiril que vocês usam aqui, que ele age contra a gordura. Mas eu estou falando de uma gordura excessiva. Muitas teorias, muitas pessoas falam que às vezes é dieta do paciente que ocorre isso, de repente a água do local. Então assim, mas a princípio vocês só usam um desinfetante. A partir do funcionamento da máquina, do dia a dia, A vela está funcionando só no pedal. conforme a gente for passando o dia a dia dessa máquina, a gente vai vendo se realmente ela acontece algumas falhas de fuga de sangue ao decorrer do caminho e de repente fazer uma análise do canal do dialisado sujo para ver se está existindo esse engorduramento, para que a gente entre com o hipoclorito, que ele só age realmente contra a gordura. Para os outros princípios químicos ele é muito fraco. Se você pegar no manual operacional da máquina, você vai ver em alguma parte lá que quando você usa um capilar de alto fluxo, é altamente recomendável o uso de esporotal a cada período. Lá não me lembro normalmente o período que está citado. E não fazer uso desse esporotal mais de 12 vezes durante 3 meses. Então a gente também tem, porque senão existe aqui você vai danificar o filtro da EACIF. Nós vamos falar sobre ele também. Então assim, nós não temos o esporotal no Brasil. Então nós usamos o hipoclorito, que é um trabalho similar e que funciona bem também. Mas, olha,
esporotal é o especialista contra a gordura. Só que no Brasil Cloreto é genérico. é um genérico, mas funciona bem. Funciona bem. Então, assim, às vezes a gente tinha o erro de falar assim, ó, vamos instalar a máquina e já vamos recomendar o uso de hipoclorito. Já vamos instalar a máquina e já vamos recomendar o uso de... Então você sai daqui com 1 milhão de procedimentos que você vai usar 10. Então, olha, vamos usar a máquina conforme forem acontecendo as coisas. Olha, falhou em temperatura, falhou em pressão, falhou... Então a gente vai analisando para que realmente a gente consiga ir adequando os procedimentos para que vocês não fiquem com esse 1 milhão de procedimentos, com um monte de tarefas para fazer, a enfermagem para fazer, de repente não precisar. É engraçado como tem alguns clientes que precisam de mais procedimentos, né? E às vezes a gente fala assim, olha, calma que nós vamos aí, nós vamos estudar o que é, vocês de repente vão precisar colocar mais. Olha, mas essa máquina toda hora ela dá, a gente não pode sair assim passando procedimentos, né? Então, é uma parte um pouco complicada para a gente. Bom, vamos lá. Eu vou falar agora da pressão negativa e da pressão negativa, e a positiva também vai no mesmo sentido. Bom, a bomba de UF, está aqui o F, no teste 1, daqui a pouco, se a gente continuasse esse teste aqui, vocês iriam perceber que esse LED ia desligar e esse aqui ia ser ligado. Tá? Na pressão negativa, ela faz o teste de estanqueidade de todo o hidráulico. Estanqueidade negativamente, então faz aquela... E assim, aqui precisa realmente estar bem vedado para que a pressão negativa suba, tenha realmente uma pressão negativa para que se passe no teste. Então assim, a máquina ela faz um trabalho com as válvulas para fazer uma estanqueidade em cada ponto do hidráulico. Então assim, fecha a válvula 1 com a válvula 10, eu testo o circuito de cima. E de repente, se você tem um vazamento, você nunca tem uma diferenciação de pressão. Porque a hora que a bomba de UF faz essa puxada, né, não atinge a pressão negativa e não passa no teste. O sentido é o mesmo da pressão positiva. Que a bomba de UF, ao invés de puxar, ela vai injetar pressão. E aí ela vai fazer um trabalho de estanqueidade em cada parte do hidráulico. E aí a pressão dentro do hidráulico precisa subir para que isso passe no teste. Então o que acontece com o operador, muitas vezes? E de repente, eu acho que o vilão nosso é pressão positiva e pressão negativa. É a parte mais difícil do teste para se resolver. Porque aonde está vazando? Né? Você pensa bem, depois de um treinamento de 45 dias, está dando falha de pressão positiva. Aonde está vazando? Depois a gente pode... Eu não sei se vocês já viram a máquina aberta. Qual mangueira que está vazando? Então, tem um médio aí? Seringa, manômetro, tá organizado, hein? Sorte, hein? Não sempre está organizado. De quem que é o seu, Leandro? Então, assim, esse equipamento é um equipamento exclusivo Fresenius. Não é vendido para nenhum... Porque assim, por que eu estou falando isso? Existe forma de você ver um vazamento sem um médico? Existe. Também existe um jeito de você fazer alguma coisa num computador que o processador dele seja um Atom. Mas se você tem um i5, um i7, é bem mais favorável, né? Então assim, esse equipamento nos favorece muito. Tá? Bom, a máquina então ela checa se existe... Agora, vamos supor, teve o vazamento. O que o operador pode fazer? E as partes também que é mais difícil para a gente. Vamos fazer uma simulação aqui.
desligar a diálise. Vocês sabem a correria que é, né? A pessoa vem em caixa. Faz a desinfecção. Está encaixado. Não pinga. Faz a desinfecção. Aí vai pro teste. F. Né? Então já é comum da gente sempre, às vezes, pegar a primeira coisa. Pegar e ainda olhar lá dentro. Por quê? Eu não sei como que chega papel aqui dentro. Pedaço de luva. Mas chega. Então o que acontece? Está atrapalhando a vedação. Ah, tem anel de vedação. Por quê? Eu não sei se vocês têm a dimensão de uma pressão injetada dentro do hidráulico de 780 mmHg. Então, assim, de repente, se vocês conseguirem simular no laboratório de vocês 780 mmHg, realmente, tiver alguma coisa que não estiver vedando. E aí a parte traseira da máquina. A gente sempre pede para o pessoal dar uma volta. Aqui ó, tem mais encaixe. Aqui tem uma mangueira de respiro, que agora a Fresenius até fez um suportezinho aqui. Porque essa mangueira de respiro, ela ficava assim. Se vocês observarem na 468B, ela está dessa forma. E quem faz a obstrução da mangueira de respiro não é a enfermeira, é o próprio paciente. Ele está ali, não tem nada para fazer e acha que essa mangueira aqui está sobrando. Então ele obstrui aqui. E um chiclete aí. E tudo se acha aqui. Então a Fresenius deu um jeito de prendeu aqui para ver se o pessoal se toca e para de ficar mexendo. Porque ela precisa, a bomba de ar, de um certo modo, ela precisa captar para ela conseguir injetar. Entendeu? E não só isso também. Como é que você vai encher um tanque que não tem respiro? Né? Então não tem jeito. Vai dar alarme de falta d'água, vai dar alarme de fluxo, uma série de fatores. Então é isso. A pressão positiva é a mesma bomba que faz tanto a pressão negativa quanto a positiva. Exatamente. Ela só roda ao contrário. Só roda ao contrário. Ela só diferencia. Ixi. Tem uma dúvida. Você falou o negócio do bypass na primeira situação. Tá bom, você está fazendo diálise, você está mandando concentrado, o sangue está lá. Quando você fala de fazer, ligar o bypass, ele corta o dialisado. Sujo. Desculpa, limpo. Ele corta o limpo. Ele para de fazer diálise. Para de fazer diálise. Só fica circulando Se ele sangue. perceber que tem alguma coisa errada ali, do tipo... Qualquer Qualquer coisa errada. Por exemplo, se é um vazamento de sangue, Qualquer- queda de pressão, ele corta o dialisado também. Qualquer cara desse aqui que acender, corta. Tá. Porque, por exemplo, se o capilar estiver danificado, estiver entrando dialisado para dentro do paciente, isso não deve